Alô. Boa tarde. Vamos terminando as nossas palestras com um time de excelência. Os professores, vamos para a educação, a professora Camila Zago, o professor Daniel Cury e o professor Cristiano Lincá. Eles vão tratando implantologia digital, eficiência, simplicidade na sua rotina clínica. Professores, boa aula e aproveitem você. Obrigado. Obrigado, Bruno. Boa tarde. Eu quero agradecer mais uma vez para a gente estar aqui. É um grande prazer fazer parte desse evento. Parabenizar a Conexão por essa estrutura. Agradecer pessoalmente a Conexão pela parceria que a gente tem já de um tempo. E agradecer a presença de vocês também. Nós viemos hoje aqui trazer uma aula mais simples, no sentido de que, em outras vezes, a gente mostrou muitas cirurgias complexas e estratégias bastante completas para tratamento dos casos. E hoje a gente resolveu trazer um tema mais, digamos assim, simplificado. Tá? Então, o tema da nossa palestra é alguma coisa relacionada à implantodontia digital, né? Obviamente cirurgia guiada. E eu estava dando uma reparada na grade do congresso, mais de 50% das palestras, elas são de cirurgia guiada. E isso mostra, num primeiro momento, a importância que isso tem dentro da implantodontia atual. Né? Eu acho que todo mundo está buscando uma saída para simplificar a clínica, para deixar nosso dia a dia um pouco mais leve. Né? E nós também estamos, obviamente, nesse caminho. E quando a gente olha todo esse mundo digital, talvez vocês façam a mesma pergunta que nós muitas vezes nos fazemos. Será que a gente precisa de tudo isso? Será que eu preciso investir muito para entrar nesse mundo ou não? E o que eu falo para vocês é que nós vamos mostrar que não, que a implantodontia ela pode ser um pouco mais simples, e ainda assim eficiente e trazer bons resultados. Né? Então, nós vamos trazer alguns casos que a gente selecionou com todas essas tecnologias modernas, mas pensando em torná-las simples, né? À medida que vocês adotem essas sequências. Né? Então, a nossa prática ela tem sido baseada em todos esses conceitos biológicos, técnicas reconstrutivas, obviamente sempre orientadas por algum enceramento protético. E nós temos obtido bons resultados com essas técnicas e também duráveis. Né? Mas existe um outro mundo, que é o mundo da cirurgia guiada, e que você talvez se pergunte, poxa, mas se eu consigo dominar isso daqui, será que eu preciso deixar o meu trabalho um pouco mais complexo, onerar o paciente, trazer custos e às vezes uma demora a mais para o tratamento, para resolver bem também e terminar? Será que isso é necessário? Eu acredito que, em parte, isso é necessário, porque boa parte dos problemas que a gente observa na clínica, eles são relacionados ao mau posicionamento do implante. A grande parte disso se deve a erros de posicionamento durante a cirurgia. A gente pode fazer um enxerto depois, a gente pode trabalhar a prótese, mas a gente não pode mais mudar a posição do implante a partir do momento que ele se integra. Então, isso é de extrema importância. Eu acho que a cirurgia guiada ela nos traz essa possibilidade de errar menos. Né? Garber lá atrás nos falava a respeito do posicionamento, digamos assim, de um tratamento guiado pela prótese. E observando todos esses casos, a gente percebe que em muitos deles a saída do parafuso está ok. A gente tem um parafuso saindo no cíngulo, né? Como sempre se espera, porém, talvez muitos desses casos, essas imperfeições de posicionamento de implante nunca apareçam, ou apareçam depois de um tempo. Mas é óbvio que os implantes não estão bem posicionados, apesar de terem sido guiados por uma prótese. O parafuso
o canal do parafuso está saindo dentro da prótese, né? Então, é óbvio que dentro do mundo digital a gente tem essas possibilidades fantásticas de reunir uma infinita quantidade de informações e trazer todos esses benefícios para o resultado final do tratamento, né? Eu tenho vivido isso bastante dentro do dia a dia do consultório e é uma área que para mim agrada muito, né? Nem todo mundo faz isso e quer, porque eu também acho que isso demanda muito tempo, mas é um mundo bastante fantástico, mas é uma outra profissão, né? Leva um bom tempo para a gente entender. E aí eu trago um trabalho que responde uma pergunta que diz que é assim: poxa, eu já opero há um tempo, eu consigo operar bem, né? Eu tenho noção de prótese e tal, será que eu preciso de cirurgia guiada? Esse estudo ele avaliou, digamos assim, trouxe como resultado que um profissional que planeja no software, ele tem uma dificuldade grande de reproduzir exatamente aquela posição que ele planejou. Você montou lá o cenário no software, planejou o implante, dificilmente você vai conseguir reproduzir exatamente a posição que você gostaria, à mão livre. Ao passo que, utilizando cirurgia guiada, você tem uma chance, aliás, você tem uma assertividade muito maior para conseguir. Óbvio que existem alguns desvios, mas é um desvio muito menor. Então, a precisão da cirurgia guiada, ela é inquestionável. Olhando para o passado, quando a gente começou com guias de posicionamento de perfuração, né? Lá em 1996, depois tudo mudou e entrou dentro de um mundo onde a gente, através de um software de verdade, com muito mais recursos, fabrica guias e consegue fresar e instalar o implante. E esse aqui é o cenário atual que a gente vive da cirurgia guiada, né? O mundo faz isso, a gente também. E hoje a gente resolveu trazer, dentro de uma simplicidade, alguns recursos novos que estão aparecendo, né, e que a gente vai, ao longo aí da palestra, explicar e mostrar como é que a gente tem tido resultados muito legais, muito interessantes e tornado a nossa prática até mais rentável. Porque uma das coisas que eu tenho certeza que mais nos custam é o nosso tempo, né? Então, a gente conseguir, às vezes, num mesmo procedimento, incorporar várias, cirurgia, prótese, enfim, a gente ganha tempo, né? E torna a nossa prática assim, muito mais rentável e objetiva. Então, eu vou trazer um caso bem desafiador, uma paciente do consultório que terminou um tratamento ortodôntico, tem uma agenesia do elemento 12, e é um caso muito desafiador, porque apesar da parte externa de tecidual estar ok, apesar de alguns detalhes, mas é um caso de pouco espaço protético e pouco espaço também entre raízes. Então, numa vista lateral, e a tomografia ela nos traz aqui o nosso desafio. Só que a paciente, desde o início, ela falou: eu quero um procedimento menos sofrido, não quero grande, se for para fazer enxerto, eu não quero, né? Então, na medida do possível, a gente pode ajudar esses pacientes e trazer algum resultado que vá de encontro a essa expectativa. Então, nós tínhamos, de fato, um espaço muito reduzido, né? E aí, como é que a gente faz, né? O que a gente precisa para ser simples nesse sentido? Nós fizemos a primeira consulta, fizemos um pedido de tomografia, também uma solicitação de escaneamento, e a partir desse momento a gente chega numa encruzilhada. Se eu tenho todos os recursos digitais no meu consultório, eu posso seguir um fluxo dentro do consultório, mas eu também posso terceirizar isso, que é o que a gente imagina que é dos caminhos legais, né? Então, por exemplo, eu, o Daniel e a Camila, cada um de nós tem um jeito de trabalhar, tem uma rotina. A gente pode fazer tudo no chairside e a gente pode terceirizar tudo. O que é melhor? Depende do que você quer. Eu gosto, eu sou um entusiasta dessas coisas. Então, se vocês gostam também, eu incentivo. Mas entendam que vocês vão ficar mais no consultório.
bem mais. Vocês vão fazer um trabalho que uma outra pessoa pode fazer, talvez bem melhor, né? Mas aí depende do empenho. Mas basicamente é a junção disso tudo, né? Então, o que nós temos feito mais é, sim, enviar para centros de planejamento, né? Onde a gente não vai delegar o planejamento para alguém, mas a gente vai ter alguém que vem nos ajudar nessa missão, né, de achar a melhor saída para o caso do paciente, né? Então, aqui, a partir desse momento, começa uma grande conversa entre a pessoa que vai fazer o planejamento, né, e a gente, né? Então, o legal disso, eu não preciso nem saber ligar o computador. Eu vou simplesmente receber uma chamada e falar, doutor, tá legal? Porque essa parte aqui de posicionamento do implante, nós sabemos fazer bem isso, né? E essa é a nossa responsabilidade, né? Então, mas dentro do mundo digital, olha que bacana, a gente já sabe onde é que o parafuso vai sair, eu posso testar diferentes possibilidades de pilares, né? É tão interessante que todo o catálogo da conexão está aqui dentro. Então, eu posso trocar implante, trocar pilar, tudo isso de antemão. E aí torna, certamente, a nossa prática muito mais assertiva, né? É fantástico, na verdade, a quantidade de informações que a gente tem, né? E aí finaliza de uma forma muito mais segura, né? Sabendo que o parafuso oclusal sai na incisal, eu vou ter uma redução de papila, né? Mas, enfim, são algumas limitações do caso. O que a gente obtém a partir de um planejamento? Nós vamos obter um relatório, digamos, é uma sequência de fresas, de informações que a gente vai usar na cirurgia, e nós também vamos obter 2 arquivos, o guia para fazer o guia cirúrgico e para fazer a coroa. Isso tudo passa por um processo de produção que, obviamente, é bastante variado, né? Mas basicamente o guia cirúrgico vai ser prototipado e a coroa vai ser usinada ou até mesmo prototipada também. Aqui é alguma coisa dos bastidores, né? Do que a gente faz, né? E fabrica, mas os pontos críticos sempre são esse assentamento do guia. Isso é uma das coisas que sempre tem que prestar muita atenção, porque a confecção de um bom guia é a chave para o sucesso, né, e nós, na nossa experiência, a gente já tem assim, alguma experiência com diversas marcas de impressoras, tanto impressoras bem acessíveis, quanto impressoras de ponta, e todas podem errar. Isso eu não tenho dúvida. Então, a atenção para os detalhes e para o assentamento do guia, para o assentamento da anilha, são os pontos em que a gente precisa observar e ter certeza de que está tudo ok, porque podem haver erros. Assim como no fluxo convencional também tem distorções de moldagem, gesso, enfim. Então, feito esse planejamento, o que a gente tem para a cirurgia é um relatório que me diz, vou usar tal e tal fresa, osso tipo tal, o nosso kit cirúrgico, um guia e uma grande novidade que é a prótese pronta. Isso aqui, para mim, é fantástico, porque do jeito que sai da máquina, a gente já cola o link e, andando perfeita a cirurgia, a gente instala a prótese. Não precisa perder tempo com reembasamento, né? E a Camila depois vai falar bem sobre isso, né? Como que isso é possível. Mas são, digamos assim, é a terceira geração da cirurgia guiada que vem chegando, né? Onde a gente não apenas perfura o osso, mas coloca o implante e já torna esse implante pronto para receber uma prótese, tudo feito de antemão, né? Muito bacana e nós temos feito isso e funciona, tá? Funciona mesmo. Tá? Então, um caso rápido aqui, para mostrar o assentamento da guia. Aqui a utilização dos redutores de fresa, que essa ainda é uma geração anterior ao sistema novo, né? O sistema novo ele já está diferente. Nós utilizamos, nesse caso, o implante novo da conexão, que é o implante estreito, do 2.9. Foi a única solução possível.
Obviamente que a gente não fecha os olhos e sai fresando, né? A gente fez algumas radiografias transoperatórias para ter certeza. E aí o implante vai sendo colocado até o final, onde ele é travado. Nesse momento a gente resolveu abrir a crista até para poder dar uma olhada, ver se estava tudo bem, né? É um caso muito limite, né? Acho que algumas coisas a gente não brinca, né? E essa perfeição da posição do implante, ela é um dos fatores que esse caso exige, né? Então a gente resolveu abrir um pouquinho aqui, até para testar, ver se estava ok, né? O provisório aqui ele ainda estava cru, como ele sai da impressora, né? Por isso que ele tem essas estruturas aqui. Mas é um momento de conferência, mas isso já estava colado no link e foi simplesmente para conferir. Tá? Então, o caso não deu carga, né? A gente tinha um osso mais macio, não era um implante grande, nós optamos por deixar o implante submerso. Aqui alguns detalhezinhos da maquiagem, né? Que, não sei se vocês já viram o dente que sai da impressora, ele não é uma cor bonita como um dente fresado, mas dá um resultado interessante depois de maquiado, né? Aqui a gente utilizou um kit da Kuser, bem bacana, bem fácil, e nós temos desenvolvido uma técnica de maquiagem de passo único, assim, então vai super bem, assim, rapidinho de maquiar. Então, o caso terminou assim, ficou 3 meses fechadinho, né? Osso integrando, a relação entre o planejado e o executado, né? Então, realmente é bem bacana, né? Quando tudo está perfeito, e isso começa lá na tomografia, a tomografia sem o paciente tremer, um bom escaneamento e todos os passos para chegar aqui. Então, passados os 3 meses, reabertura, colocação do provisório, e aí segue a parte de escaneamento, né? Dando continuidade ao caso, para que a gente consiga chegar nesse ponto, né? Então, é um caso muito limite. Pô, a gente colocou aqui um dente em aumento máximo, mas quando a gente pegou isso aqui na mão, cara, muito fininho, muito pequeno. Isso aqui é um implante de 2.9, implante de 4 e fica aqui, ó. Então, tudo aqui foi muito, 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 muito reduzido. Bem difícil de trabalhar cor, né, formato. E aqui o nosso parceiro lá, técnico, o Carlos Landmeyer, que fez esse dente para a gente. Acho que ele foi muito feliz na escolha dos materiais e das cores, porque realmente é muito difícil trabalhar com tão pouca espessura, né? Prótese em 2 pedaços, 2 partes, né? Um abutment personalizado em zircônia e depois uma coroa sobre. Inclusive fez 2 coroas porque a gente não tinha certeza se ia conseguir chegar na cor. Então, nós temos resolvido esses casos através da guiada, né, já faz um tempo, e o que eu trago para vocês é que, em alguns casos, a cirurgia guiada ela é muito bacana quando a gente tem uma boa abertura de boca, mas sempre foi um grande problema trabalhar em setor posterior, né? Sempre. Aí não abre a boca e tal. Então, a gente está trazendo hoje para vocês algumas soluções em relação a isso, né? Existe um kit novo que o Daniel vai apresentar para vocês e, de fato, ele está assim, deixando a cirurgia guiada rotina, porque até então era muito selecionado, né? A boa abertura de boca e tal, e a gente está ganhando também outros benefícios, tá? Então, eu vou deixar o Daniel falando com vocês aqui agora. Esse aqui, né? Bom, então, dando sequência, a gente tem, basicamente, o sistema onde a gente vai fazendo a troca das chaves, são as chaves redutoras, e uma broca um pouco mais longa. E o sistema hand-free, ou keyless, como é conhecido, a gente consegue trabalhar com uma broca um pouco mais curta, porque elimina a chave redutora. Isso favorece o nosso trabalho, traz para a gente uma estabilidade maior durante a fresagem. Aqui, a gente pode observar a perfuração sendo realizada no implante imediato. Então, quando se trabalha com implante de 13, 15,
É necessário que a gente tenha uma chave longa para realizar o travamento tridimensional correto. Porém, isso limita trabalhar na região posterior. Passando aqui rapidamente a instalação do implante, né, para a gente atingir o torque necessário, da estabilidade primária inicial. E o conceito hands-free ele veio para facilitar o dia a dia, ampliar o leque, como o Cristiano falou. Então, na região posterior, eu quero trabalhar no meu dia a dia, como eu faço? Com uma fresa longa. Né? Isso limitava um pouco o nosso trabalho. Então, hoje, a gente tem uma sequência muito simples de trabalho, né? Deixa eu só voltar aqui, que ela pulou. Uma sequência simples de trabalho, né? Onde a gente vai trabalhar com punch inicialmente, passa para planning, que faz a regularização. Normalmente, região posterior, a gente tem uma lâmina de faca, né? E ele já resolve esse problema também. A center, que direciona a nossa fresagem e vai levar daí o implante numa posição mais correta. Então, só ilustrando aqui, eu vou mostrar o caso passo a passo para vocês, mas como a gente trabalha, né? A gente leva a fresa até encaixar na anilha e depois faz a fresagem. Quais são os benefícios reais disso? Melhor estabilidade durante a fresagem, né? Simplicidade operacional, diminui, você fica com uma mão livre para poder trabalhar, redução do processo de fresagem, que vai diminuir tempo, e possibilidade de trabalho em posteriores, como eu já havia dito. Esse caso que a gente vai mostrar agora, ele se enquadra no implante guiado, né, 100% guiado. Então, caso dia a dia, né, caso comum, região posterior, a gente vai evitar fazer retalho, escaneamento, faz a sequência do fluxo digital, planejamento do caso, posiciona o implante, vê coroa, já deixa tudo bem alinhadinho para entrar para a cirurgia. Então, a possibilidade da gente mandar para os centros de planejamento é fantástica, porque ele já vai direcionar a gente para, né, sobre que tipo de prótese que eu vou fazer, né, já deixa tudo alinhadinho, bate o martelo no projeto, manda o guia e o provisório, se for utilizar no caso, e vai para a cirurgia. Então, nesse caso, a gente usou o centro de planejamento da Tecnoguide, processo rápido, funcionou super bem a logística, e a gente, fazendo a região posterior, e a gente entra numa discussão que é sobre também o desenho do guia. Então, a gente, na nossa curva de aprendizado, a gente entende que é melhor se trabalhar com guia parcial do que com guia total. A gente perde um pouco de estabilidade, mas a gente ganha em precisão de assentamento do guia. Depois a Camila vai mostrar para vocês como a gente faz para melhorar a estabilidade de guia parcial. Então, a foto do guia, uma vista lateral. O caso inicial é assentamento do guia, conferência, e aí a gente vai seguir o protocolo prescrito. Então, sequência de fresagem, a primeira fresa o punch, né? Uma cirurgia muito simples, né? Do dia a dia mesmo do consultório. Depois do punch a gente tem ali a remoção do tecido. Normalmente a gente indica usar uma curetinha serrilhada, nada demais também. Fazendo a remoção do tecido, e aí a gente passa para a próxima etapa, que é o planning. Essa, na verdade, é uma broca, é uma fresa fantástica, né? Porque ela faz um passo que normalmente na cirurgia convencional a gente tem que usar uma broca esférica para poder regularizar. Então, você faz isso de forma fechada, né? E o efeito dela é como está ali no vídeo, ó. Ela cria realmente um platô que vai facilitar todas as etapas seguintes. A center, que é aquela marcaçãozinha da lança dos kits convencionais, né? Então, ela faz ali aquela entrada inicial, como no desenho também. E aí, no nosso caso, como a gente vai colocar o implante de 8,5, a gente já segue com ela. E a grande dica é que deve encostar, né? Então, a nossa fresa, o tambor tem que encostar ali para garantir para a gente o posicionamento planejado. Então, essa é a imagem que tem que ficar gravada, né? Isso tem que estar nessa sequência. Implante 4 por 8,5. Mais um protocolo que a gente gostaria de passar para vocês. Levem, se for levar com o contra-ângulo, só até a metade, né, do preparo, porque ela não toca 100% na anilha.
Então, a gente pode ter uma diferença de posição. Finalize a instalação do implante com a catraca, tá? Porque aí ela encosta 100% e a gente tem o direcionamento correto, né? Então, qual que é a dica aqui? Novamente, encostar. Então, o processo ele se repete, né? Não há muito o que se preocupar com isso. E aí a gente tem aí um caso comum, um caso do dia a dia, né? Que se resolve isso muito fácil. A grande sacada é que hoje a gente perde um pouquinho mais de tempo no planejamento, encurtando o tempo cirúrgico. Essa é a grande vantagem, você tem um pós-operatório melhor, então a solução para o paciente é melhor, né? A experiência é melhor do procedimento cirúrgico. Então, aqui mostrando o nosso planejamento com a periapical, só mostrando uma correlação aí de planejamento digital com o nosso controle. E agora a gente vai mostrar, seria a última etapa, a etapa atual do planejamento digital, integrando prótese e implante, né? A professora Camila vai dar sequência aqui. Obrigada, Daniel. Então, olha só, a gente tem um cenário que vem evoluindo ao longo do tempo, a cirurgia guiada ainda pode melhorar e vai melhorar. E o que a conexão fez pensando em tudo isso? Vamos indexar o implante e a prótese. Imagina eu terminar a instalação do meu implante e já ter uma prótese indexada ao link e instalar. Eu ganho tempo com isso, né? E foi isso que é a proposta do Rodolfo, né? Com a anilha Sensitive, justamente para eu posicionar de uma maneira adequada. Então, olha só, essa anilha, ela tem umas travas internas que vão travar ao montador do implante. Então, isso vai fazer com que a indexação da prótese ocorra num posicionamento correto. Já vou mostrar para vocês aqui como é que vai funcionar. Olha só, a partir do momento que eu giro a minha anilha aqui, ó, o meu implante vai girando aqui também no software. Lembra que ele tem um hexágono na porção interna. Esse hexágono na porção interna vai determinar o posicionamento da minha prótese. E aquele link, esse link aqui, é que vai travar na posição e garantir que eu vou ter uma estabilidade dessa prótese. Imagina eu terminar a prótese, capturar, reembasar, trabalhar contornos. A gente faz isso no nosso dia a dia. Mas como é que a gente pode otimizar, diminuir tempo cirúrgico, né? Então, a sequência de trabalho é de uma cirurgia guiada normal. Eu vou fazer a obtenção do DICOM, a obtenção do STL. Eu não tenho scanner, né? O Cris tem o scanner, então eu posso direcionar isso para centros de radiologia e planejamento. Eles vão fazer todo o planejamento virtual e vão me encaminhar um guia de precisão e, junto com o guia de precisão, um provisório. Então, é um protocolo de trabalho, né? Qual que é a dica aqui? O que eu preciso ter para conseguir usar isso com precisão? Por que é um guia de precisão? Eu preciso estar adaptado. Esse guia precisa adaptar os meus dentes, né? Então, vocês vão observar que nós temos usado guias parciais, né? Então, esses guias parciais, eles têm uma estabilidade menor, porém são precisos. E a outra dica interessante é o posicionamento da anilha. Vê que aqui ela está fora do guia? Isso aqui vai alterar o posicionamento cérvico-incisal do implante. Alterou o posicionamento cérvico-incisal, vou ter uma alteração da prótese também. Então, preciso observar isso quando eu recebo esse guia. Então, olha só, como é que eu faço para estabilizar? Eu tenho duas formas. Eu posso estabilizar ele com resina flow, eu coloco um pouquinho de resina flow aqui nos dentes, eu estabilizo isso fica preciso, ou com pinos, né? Só que eu preciso ter espaço para utilizar esse pino, então a resina flow é uma ótima alternativa. Então, aqui eu entro num caso do meu dia a dia clínico. Um dente periodontal comprometido, endodonticamente comprometido, vou fazer a remoção. Será que eu vou conseguir instalar ele num posicionamento tridimensional adequado se eu fazer uma instalação imediata? Nem sempre. Então, a opção aqui foi fazer a remoção e fazer a preservação alveolar, através da utilização de biomateriais e a confecção de uma prótese adesiva. Observa que essa minha prótese adesiva, ela já vai marcar a arquitetura tecidual. Eu vou preservar essa arquitetura tecidual. E aqui é o resultado da minha preservação.
Observa que eu estou fazendo passos antes, todos os passos para possibilitar uma cirurgia de sucesso. Não é só que eu vou fazer a guiada e eu vou ter resultados excelentes. Eu preciso trabalhar os pilares biológicos. Um deles é quantidade óssea. Depois da aquisição dessa tomografia, eu vou fazer a aquisição do STL. Esse STL ainda está com a prótese adesiva aqui, ó. Então, com esse documento, o que eu faço? Eu faço uma extração no modelo, tudo isso no software. E aí, sim, quando eu levo ele para o software, eu vou posicionar o meu implante. Quanto que eu quero da margem óssea, qual que é o perfil transmucoso, quantidade de perfil transmucoso, desenho da prótese. Por que isso? Porque é a prótese que dá a resposta biológica dos tecidos. Eu preciso chamar a atenção da prótese. Eu sempre puxo a sardinha para o meu lado da prótese, né? E também faço o desenho do guia. Aqui tem o enceramento digital. Então, observa, eu nem cheguei do meu paciente ainda, né? Eu só fiz a primeira consulta e eu já tenho tudo isso aqui pronto. Aí eu tenho o guia com a anilha indexada, o guia lá, pós-cura, fiz a conferência, a anilha está no nível. Aí sim, como é que eu vou para a cirurgia? Eu vou para a cirurgia com guia de precisão e com o meu provisório. Observa os contornos, crítico, subcrítico, está tudo pronto. Aí sim eu vou para a cirurgia propriamente dita. Olha só, esse aqui é um artigo bem interessante de 2022, que a gente vai fazer o quê? Mais da metade dos casos de periimplantite estão relacionados ao mau posicionamento tridimensional do implante. Então, imagina um implante mais instalado para a palatina. Eu vou ter uma prótese que compense para vestibular. Vou ter dificuldade de higienização, né? Um implante instalado muito cervical, muito raso, ou um implante mais apical, eu vou ter proliferação de patógenos. Então, tudo isso vai garantir ou não a estabilidade dos meus tecidos de sustentação. Então, cada vez mais eu preciso integrar. Eu lembro quando a gente falava assim, planejamento reverso, né? A prótese vai determinar a instalação do meu implante, mas aqui eu preciso determinar contornos também para estabilidade tecidual futura. E aí sim, aí agora chega onde todo mundo quer chegar. Então, eu planejei tudo antes. A etapa fora da boca do paciente ela é muito maior do que a etapa cirúrgica propriamente dita. Eu economizo tempo, eu tenho uma cirurgia limpa, uma cirurgia previsível. Não quer dizer que eu vou fazer cirurgia guiada, que eu vou sempre fazer cirurgia flapless. Aqui, nesse caso, eu vou fazer cirurgia flapless porque eu tenho condições para isso. Eu tenho espessura tecidual, não só de tecido mole, mas o tecido duro também. Então, olha só, essa vista oclusal, essa foto, ficou muito semelhante ao STL, né? Aí eu vou usar a sequência do kit, né? Vou utilizar o punch. É sempre interessante eu instalar, colocar ele, posicionar ele na anilha, depois acionar o contraângulo. Vou para a plane. De novo também, encaixo ela e aí sigo a fresagem. Movimentos intermitentes, sempre procurando encostar, aí ela vai até o final na anilha. Essa é a broca center. Ele encosta na anilha também. E aí a piloto. Aqui a piloto, eu tenho que seguir o passo a passo dela. Se eu vou trabalhar com um implante de 11,5, eu vou trabalhar com 8,5, a 10 e a 11,5. Eu vou escalonando isso. Vê que fica um passo a passo muito simples, né? Ó, observa, encostou ali, estabilizou. Aí eu vou para a inserção do implante. Observa que o diâmetro desse meu montador do contraângulo, ele é um pouco menor do que a anilha. Então, por isso que a gente vai introduzir esse implante até a metade e depois finalizar com a catraca, porque eu preciso que o montador indexe aqui, tá? Então, não vai ser tudo até no contraângulo. Então, eu vou iniciar.
É importante posicionar o implante no alvéolo cirúrgico primeiro, antes de acionar. Vai até a metade, mais ou menos, né? E aí sim eu entro com a catraca com o montador que vai indexar exatamente justaposto na minha anilha. Então, olha só, peguei o montador, adaptei no hexágono do implante e vou dando torque. Observa que a partir do momento que ele vai se aproximando, ele vai travar num posicionamento que é o ideal. Que é aquele posicionamento que eu planejei no software, é a posição da prótese. Aí ele trava, não vai mais. Não vai girar o implante. Lembra naquele meu planejamento virtual que eu estava girando para posicionar? Aqui ele não vai mais. Aqui ele indexou exatamente conforme o meu planejamento e eu vou mostrar isso para vocês ali na radiografia final. Então, olha só, que preciso que fica, né? Justaposto. Não vai mais girar. E aí, o resultado pós-operatório final. Olha só, cirurgia flapless, reduzir tempo de tratamento, vai ser difícil, né? Eu reduzi a minha etapa cirúrgica, sem dor, diminuição da morbidade, né? E aí agora vem parafuso a prótese. Imagina, a gente capturava isso com resina flow, né? Todo mundo acha que passou por isso, né? Está todo mundo cansado da cirurgia, ainda tem que fazer os contornos, enfim. Aí agora, um pós-operatório imediato. Perfeito. Um controle de 1 mês. E olha isso. Isso aqui é um print da tela lá do meu planejamento virtual. E aqui é uma radiografia final, pós-final. Olha só a proximidade. É exatamente o trabalho que o Cris mostrou. Eu tenho uma pouca divergência, uma pequena distorção entre planejamento e execução, né? O que eu tenho com isso tudo nesse cenário? Uma padronização dos meus resultados. Pode observar. Padronizo planejamento pós-operatório, planejamento pós-operatório. Isso fica muito palpável no dia a dia, muito previsível, né? Então, olha só. As revisões sistemáticas, elas mostram, né, que a precisão das cirurgias guiadas são muito melhores quando comparadas às convencionais. A gente não está querendo dizer aqui que eu vou jogar lá para o centro de planejamento e eu só vou executar a cirurgia. Existe uma parte importante da experiência do cirurgião, programar isso com o centro de planejamento, determinar essas possibilidades para aí sim ter esses resultados, né? Era isso, pessoal. Obrigada. Esse é o material que a gente gostaria de apresentar para vocês.